Então vamos dar continuidade ao nosso curso, Sabotadores da Mente e seus impactos nos resultados, para mais uma aula. Vamos lá. Então agora nós vamos falar sobre crenças, tá? Como elas são construídas, já falamos um pouco, mais importante trazer mais conceitos sobre crença. Então crença é tudo aquilo que nós acreditamos, tudo que eu acredito é uma crença. E crença não tem nada a ver com só questões religiosas, não. Crença é o que eu acredito, que pode ser também uma crença ligada a alguma religião. Mas a crença é tudo, eu posso acreditar sobre qualquer assunto, eu tenho uma crença, tá? Sobre mim mesmo, sobre alguma pessoa, sobre uma situação X. Então, crença é tudo que eu acredito. E é uma verdade individual. E elas são diferentes, as pessoas podem ter crenças diferentes, tá? As pessoas são diferentes, né? Se você ouviu a vida inteira que você tem uma dificuldade X, Y, você pode acreditar que aquilo é uma verdade. A partir do momento que você acredita, ela passa a ser uma verdade sua, tá? Como se fosse uma certeza, né? Uma crença fica lá estabelecida, é a sua verdade, tá? Numa ocasião, eu estava dando um curso, uma formação em coach, numa região aí pelo país, e uma pessoa lá no grupo falou: puxa vida, Nadir, agora com essa formação em coaching eu vou poder ajudar um familiar meu, porque ele acredita até hoje que ele é burro. Aí ela contou a história que quando ele era criança, o pai, uma pessoa sem muito estudo, né, no interior, ele também não fazia isso com a intenção de machucar o filho ou de negativar. Era a maneira que ele sabia, ninguém dá o que não tem, o que não sabe. E ele, sempre que ele falava ao menino: você é burro, você não sabe fazer isso, você não consegue fazer isso, você é burro, você é burro. E ele acreditou, ele aceitou que ele era burro. E ele, se você não tem nenhum problema intelectual, se você não tem nenhum déficit de inteligência, nenhum problema neurológico, todos nós temos inteligência, somos geniais. O cérebro do Einstein, o nosso cérebro não tem diferença nenhuma. Então, ele não tinha nenhum déficit de intelecto, mas só que ele tinha já mais de uns 25, 27 anos e ele não tinha conseguido nem concluir o ensino médio, porque ele sempre acreditava: meu pai tem razão, eu sou um burro mesmo, eu sou burro. E ela tinha certeza que não, até porque ele tinha uma profissão, ele era um mecânico de máquinas agrícolas e era complexo, ele aprendeu, então, mas ele tinha a crença que sempre que algo dava errado na vida dele, ele de novo se conectava com essa crença: eu sou burro mesmo, meu pai tem razão. E ela então, provavelmente com esse conhecimento do coaching, ela deve ter se conectado com ele e ter ajudado. E quando eu entendo e eu ressignifico aquela crença, aquela verdade absoluta pode ser mudada, porque foi uma forma que eu interpretei, que eu senti e interpretei, tá? Então a crença é a nossa verdade, até que eu possa então ressignificar, dar novos significados e começar a ter uma crença diferente, tá? A crença, então, ela é autorrealizável, ela opera pela força da nossa vida. Se eu acredito que eu posso, eu posso. Mas se eu acredito que eu não posso, eu também estou certo, eu não posso. Por isso ela é autorrealizável. Entenderam? A força que tem a crença. E a crença é o combustível do nosso comportamento. Ela está no invisível do nosso comportamento. Toda crença está subjacente ao comportamento. O comportamento se apresenta, ele é observável, ele é visível, mas o combustível que está por trás, subjacente, são as crenças. Entenderam? Então, olha só. Aqui vamos falar um pouquinho da metáfora do iceberg. O que derrubou o Titanic? Foi o que estava visível ou o que estava invisível? Essa geleira, o visível é o nosso consciente, o que está submerso é o inconsciente. O que derrubou o Titanic foi a geleira que estava submersa. E muitas vezes o que impacta negativamente na nossa vida, que nos derruba, que nos leva ao fracasso, são as coisas que estão no inconsciente. Aqui no inconsciente está o reino das emoções. E as crenças foram construídas nas emoções. As crenças positivas nas emoções positivas, as crenças limitantes nas emoções do medo, da raiva e da tristeza e outros sentimentos e outras emoções que desdobram dessas três, tá? Então, olha só, vamos falar das 5 emoções primárias do psicólogo Eric Berne. Então, ele fala de 5 primárias
a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o amor, o afeto. E dessas 5 desdobram-se inúmeros sentimentos e muitas tantas emoções. Mas vamos falar dessas 5. Tem teóricos que falam em 7, fala do nojo e da surpresa também. Mas eu gosto muito de falar sobre essas 5 e dos sentimentos e emoções que desdobram delas. E todas elas são duais, não tem positiva ou negativa. Mas na Dira, a raiva ela é positiva? Claro que sim. A raiva é a nossa energia, é a nossa bravura, é a nossa capacidade de ultrapassar obstáculos, barreira. Mas ela também tem um lado negativo. Se eu usar a raiva para agredir, com agressividade, ela está sendo negativa. Então ela é uma energia imensa que serve para construir ou para destruir. O que estamos fazendo com a nossa raiva? E aí, como eu direciono, como eu canalizo as emoções, a gente é um outro conceito, que daí é uma nova aula, é um novo curso, que é a inteligência emocional. Tá? Então, eu trouxe aqui só para ilustrar essa metáfora, mas é um assunto muito extenso, que é quase que um novo curso falar de inteligência emocional. Tá? Mas só para ter esse entendimento, todas elas têm o negativo e o positivo. A raiva, o medo no positivo ele nos protege, no negativo ele nos paralisa. Então, eu não posso negar o medo, mas eu não posso deixar ele me paralisar. Então, como eu posso estar madura emocionalmente é ter um medo como uma emoção que faz parte, nós fomos programados para ter as 5 e eu tenho que lidar com ela. A coragem não é a ausência do medo. A coragem, embora eu estou com medo, eu tomo iniciativa e ajo. E com fralda mesmo. Isso é ter coragem. E quando eu encaro, eu enfrento aquela situação que está me ameaçando, eu aumento a minha coragem e diminui o medo. Então, é só agir que o medo diminui o seu tamanho, tá? A tristeza também tem um lado positivo, ela nos leva para dentro, ela nos faz refletir, a nos aprofundar. Em um processo de sabotagem, quando eu nego o medo, eu nego a raiva, eu nego a tristeza. Se eu fui programado para ter todas elas, como eu posso negar algo que eu sou programado a ter, a sentir? E a inteligência emocional, se a gente colocar em termos metafórico e percentual aqui, gente, olha só, a gente tem 80% submerso no nosso inconsciente e 20% consciente e pré-consciente. Então, se a gente realiza tanto com a consciência de 20%, metaforicamente falando, de uma inteligência intelectual e de uma inteligência emocional de 80%, quanto mais eu adentrar, entender na minha profundeza, no meu mais profundo da minha essência, mais eu vou ampliar a minha capacidade de inteligência. E o que é interessante dizer para vocês, a inteligência intelectual a gente não muda. Se eu estou médio inferior, médio superior, mediano, que a maioria de nós estamos ali pela média, já é bacana, já dá para fazer muita coisa mesmo, é o quanto eu direciono os meus recursos. E uma pessoa pode ser super inteligente, genial, mas se ela tiver um nível de inteligência emocional baixo, ela pode não usar todo o recurso intelectual que ela tem e se sabotar e não ter bons resultados. Por isso, criou-se esse conceito da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional eu posso ampliar, eu posso mudar, eu posso aumentar esse meu nível de inteligência emocional. E quando eu amplio a minha inteligência emocional, eu amplio a minha capacidade intelectual também. Embora ela não muda, mas aí eu vou agir mais, eu vou estar mais aberto, vou ter aquele meu sábio interior muito mais ativado e eu vou me apresentar com uma super inteligência, fazendo novas conexões neurais, novas sinapses e, consequentemente, eu vou usar muito mais a minha capacidade cerebral e vou me demonstrar mais inteligente, por mudar a minha inteligência emocional, por aprender a lidar com o inconsciente e com as emoções. Por isso é importante desenvolver a inteligência emocional. Esse é tema para um próximo curso e que de repente venha aí um novo projeto sobre inteligência emocional. Mas isso aqui basta para esse entendimento que as crenças são criadas nas nossas emoções, todas elas, as positivas e as negativas, limitadoras, tá? Normalmente, quando uma crença limitante é inserida, a gente teve um momento que sentiu medo, raiva e tristeza. Então, elas são aqui, tá? Então,
Então, por exemplo, a criança ela não tem um discernimento, uma lógica ainda bem desenvolvida, mas ela sente muito. Ela é a gente fala na psicologia que é um oceano de emoção, é muito imenso, né? É muito intuitiva. Então, vamos imaginar que numa família que os pais brigam muito e a criança tem medo que eles se machuquem, que aconteça algo pior, e eles brigam muito, então tem medo presente, tem tristeza, e ela fica naquela iminência de que algo ruim pode acontecer, que um dos dois se machuque, que o pai ou a mãe vão embora, e ela vai gerando tudo isso, ela vai sentindo, e ela pode chegar a uma conclusão, eles brigam porque talvez eu não sou tão importante, eu sou o causador, talvez eu não tenha tanta valia assim. E ela começa a analisar, começa a querer entender, e ali está inserida a crença. Logo aqui na frente eu vou mostrar como as crenças são criadas. Como elas são criadas. Esse exemplo que eu estou contando. Algo acontece, os pais brigam demais, a criança presencia. E por que será que eles brigam? E medo, e tristeza, e ansiedade, e muitas coisas vão acontecendo. Eles brigam. Ela procura o quê? Interpretar, analisar. Por que eles brigam? Será que eu sou o causador? Será que sou eu o empecilho? Eu que causo esse desentendimento entre eles? Aí ela procura de novo, ela sente, né? Medo, tristeza, procura uma explicação, depois ela sente de novo, puxa vida, blá, 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 tudo isso se processa assim, é muito interno. E aí ela chega a uma conclusão, puxa, entendi tudo, realmente eu não tenho valia, eu sou o causador dos entendimentos dos meus pais. Logo, eu não tenho valia, eu não sirvo para nada, eu só atrapalho. E aí está inserida uma crença. E ali, no caso, uma crença negativa, de baixa valia, de identidade. A positiva da mesma maneira, acontece um fato, a criança é elogiada, a criança é abraçada, a criança é elogiada, o pai dá mimos, presente, abraços, aí ela sente tudo aquilo, amor, presença, afeto, ela procura explicar, eu sou bonitinha, eu sou inteligente, entende, sentir, eu me sinto feliz porque eu sou amado. Lógico que não são com essas lógicas, né? Eu estou trazendo aqui o exemplo. Sente novamente, sou uma criança amada, sou uma criança feliz, sou uma criança plena, sou uma criança feliz, sou uma criança amada. Crença de aceitação, de amor, enfim, crença positiva inserida. Sou uma boa pessoa, meu pai e minha mãe me amam. Entenderam como as crenças são formadas? Nas emoções positivas, de afeto, crenças positivas, e nas negativas, crenças limitantes. Ok? Todo comportamento é uma crença subjacente, já falei sobre isso, e quando eu altero essa crença, resulta na alteração do meu comportamento. Crenças são assimiladas ao longo da nossa vida, das nossas experiências, na cultura, com amigos em casa, com a família, com os professores, na comunidade, tá? Nossas crenças estão por trás do nosso comportamento e determinam as nossas ações. Portanto, quando eu mudo a crença, eu posso mudar a conduta, o comportamento e as ações. A chave da mudança está na mudança da crença. Por isso é importante ter esse entendimento. Lembra que cada sabotador tem uma crença subjacente? Por que ele tem aquela conduta hiper-workaholic, hiper-realizadora? Porque ele acredita que se ele não fizer, ter muitos feitos, muitos resultados, muitas conquistas, ele não vai ser amado. E o prestativo? Eu tenho que abrir mão, não fazer coisas para mim, fazer para o outro, ser boazinha, porque senão eu não vou ser amada. Essa é a crença. Se muda a crença, muda o comportamento, diminui a força do sabotador, porque aí você também vai cuidar de você. Você pode continuar cuidando dos outros, mas não naquele extremo de abrir mão de cuidar de você. Lembra que o sabotador é no exagero. Eu posso ser uma pessoa cuidadora, prestativa, mas primeiro a mim. Lembra da metáfora? Se houver despressurização de ar na aeronave, primeiro coloque a máscara em você, depois nas pessoas. Mas eu não posso colocar nem na meu filhinho de 2 anos, não, primeiro em você. Porque senão você desmaia e não consegue ajudá-lo. Primeiro nós, eu tenho que estar cuidada para poder cuidar do outro genuinamente. Entenderam? Muito bem.
Impacto das crenças. Quais são os impactos? Afeta a nossa bioquímica, são neurotransmissores. Então, da maneira como eu estou sentindo, da minha emoção, do meu sentimento, dispara os neurotransmissores e a química no meu organismo, nas glândulas, né? E que vai impactar no meu sistema imunológico. Então, crenças positivas, emoções negativas que me levam a ter raiva, medo, tristeza, está impactando o meu sistema imunológico, né? Além do aspecto psicológico. Reações fisiológicas comportamentais tem a ver com essa minha percepção de mundo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, né? A crença tem o poder de nos fazer doentes ou saudáveis. Então, se eu estou com uma crença negativa, sentimentos negativos, pensamentos negativos sobre mim, sobre as situações, sobre os ambientes, sobre as coisas, eu estou com o meu sistema hormonal, os neurotransmissores de cortisol, de raiva gera muito cortisol, noradrenalina, são uma química que vai trazer o que? Doenças, inflamações para as células, ao passo que quando eu estou com uma bioquímica, com crenças positivas, emoções poderosas sobre mim, dopamina, dopamina, oxitocina, qual outro? Esses são hormônios positivos, saudáveis, que te dá prazer, paz, contentamento, e eles vêm de uma bioquímica das nossas emoções, ok? Então, esses são os impactos aí. As crenças podem ser motivadoras ou limitantes, dando continuidade. As motivadoras são totalmente benéficas, enquanto as limitantes são indesejáveis e causam aí dissabores emocionais, até bioquímicos para o nosso corpo, enfim, insatisfações emocionais, inclusive. A crença tem maior relevância que qualquer conhecimento lógico. Olha só, a crença, ela é muito maior do que um conhecimento intelectual. Pode ser uma pessoa intelectual com livros escritos, mas se tiver uma crença limitante, ela sobrepõe a todo e qualquer conhecimento. Pensa sobre isso. As crenças podem ser trabalhadas e modificadas, que bom, né? Que a gente pode ter novas interpretações e ressignificar e mudar essas crenças, mudar a bioquímica do nosso corpo, nossas emoções, nossos sentimentos. As crenças limitantes impedem o nosso progresso, por isso tem o nome limitante, ela nos limita. E quando eu tenho consciência dela, eu posso transformá-la numa crença possibilitadora ou fortalecedora. E assim nós terminamos então mais uma aula do nosso curso. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Até já!